de nós estarmos mais uma vez na sua presença. Graças a Deus por sua vida, graças a Deus por sua estadia sobre a face da terra. É com muito prazer que eu quero apresentar esse casal abençoado, amigos de nossa irmã pastora Eula, que nos deu a honra de conhecê-los hoje. É Marco ou Marcos? Marco. É o Marco. Eu falei Marcos ali, né? É Marco. O Marco Aurélio, é isso? Nome de imperador, hein? O Marco Aurélio e a sua esposa Sandra Elisa. A outra Elisa dela. Uma Elisa ali e a outra cá. Olha lá, é nossa irmã Sandra Elisa. Que Deus vos abençoe ricamente, e é uma grande alegria para o meu coração, para o coração dessa humilde igreja e para o coração do nosso Deus, mais ainda, de receber vocês aqui na nossa humilde congregação. É um prazer muito grande mesmo de recebê-los. Como nós vamos receber os nossos amados irmãos aqui nesta noite? Sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus Cristo. Sinta-se à vontade, essa casa é vossa. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos começar hoje o estudo da segunda carta. Graças a Deus que terminamos a primeira carta aos Coríntios, os 16 capítulos se foram embora, e agora nós vamos adentrar na segunda carta, nos seus 13 capítulos, Vamos estudar capítulo por capítulo, em nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos começar aqui em 2 Coríntios, do capítulo número 1. Só vamos até o versículo de número 11, porque ele é muito extenso, senão vai demorar muito. Mas aí na próxima quinta ou em outra oportunidade que o Senhor nos permitir, nós continuaremos com esta gloriosa palavra no nome de Jesus. Amém, amados? Você pode dizer glória a Deus? Pode encher o peito e dizer amém, Jesus? Obrigado, meu Pai. Porque nós temos que agradecê-lo, Porque Ele deu a vida, Aquela irmã pastora que pregou, É a Janete, terça-feira, quando ela falou de orar em direção a Jerusalém, Eu faço isso todas as manhãs. Sempre fiz isso, Ao levantar às 5 da manhã, eu olho em direção à santa cidade, onde estava o santo templo, e levanto minhas mãos e oro ao nosso Deus. Amém. Faça assim também. Comece a orar ao Senhor. Capítulo de número 1, vamos para o nosso ensinamento nesta noite. Não é uma pregação, é apenas um ensinamento rápido da palavra de Deus. Prefácio e saudação. O capítulo de número 1 começa com esse nome muito lindo chamado Paulo. Tem uma vírgula, Paulo, o apóstolo do Senhor. Paulo vem do latim, significa de pequena estatura. O nome Paulo vem do latim e significa pequena estatura. É pequeno, não que Paulo era pequeno, eu sei, penso que não, mas é um nome, significa de pequena estatura. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Paulo começa dando um endereço, que Paulo envia a carta aos Coríntios, por intermédio do seu filho na fé Timóteo, na Acaia. Acaia, nos tempos de Paulo, era uma província romana, situada na Grécia continental, e hoje é a região da Grécia, onde estava a Acaia, onde Paulo pregou em Atenas, pregou em Corinto. Então,
Nesta época, a Acaia fazia parte de Corinto, fazia parte de Atenas, então localiza-se lá na Grécia. Então Paulo trabalhou no Evangelho de Cristo, pregando a palavra, e a Bíblia fala que no espaço de 3 anos, Paulo pregando, toda a Ásia ouviu a palavra de Deus. Tem noção? Em 3 anos de trabalho missionário de Paulo, toda a Ásia do continente asiático ouviu a palavra de Deus. Nós somos responsáveis, somos portadores desta palavra. Pregue a todo tempo, inste, redarga, corrige, porque o Senhor usa a tua boca para abençoar as vidas no nome de Jesus. E esta palavra nesta noite vai falar com a igreja, vai falar dos nossos corações. Aqui no verso 3, Paulo muda a temática, dizendo a ação de graças de Paulo pela consolação que Deus lhe concedeu, pelo conforto divino que Deus deu a Paulo, porque Paulo sofreu muito, viu? O ministério de Paulo aqui em Corinto ou em toda a Ásia não foi fácil. Pela bondade de Deus, pela graça de Deus, Deus consolou a Paulo. Houve-se um conforto divino para a vida de Paulo. Eu quero te informar nesta noite e te dar uma boa notícia: o Senhor enviará conforto divino para a tua vida. Você crê, meu filho? Dê uma glória a Deus. O Senhor enviará conforto para a tua vida, conforto divino. O Senhor colocará as suas mãos poderosas e miraculosas e operará o milagre extraordinário. Glória a Ele. Aleluia. Que Paulo fala, que coisa linda. Você tem que falar essas mesmas palavras. Use essa palavra, você vai ver como a sua vida terá sucesso. Independentemente de situação, de momento, seja lá de prova ou não prova, mas se você usar a palavra, o inimigo ele cai em nome de Jesus. Verso 3 diz assim: bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias. O nosso Deus, irmã Sandra Elisa, é o Pai das misericórdias. Ele é misericordioso. O projeto de Deus é reconstruir o homem, é reconstruir aquilo que está todo destroçado, que está em detrito. Deus quer nos reconstruir em todos os sentidos. O Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a tribulação. Tribulação aqui significa as provas, significa as adversidades, significa o que? As lutas diárias que travamos, seja interna ou seja externa. Aqui o Senhor nos consola. A palavra consolar aqui no grego, ela é parakletos, que significa alguém que Deus coloca do nosso lado para nos ajudar, para nos confortar e para nos levantar. Deus sempre vai usar alguém para chegar na nossa vida, para trazer a palavra, para que a nossa vida volte a ser reedificada. Por isso que há um paracletos, por isso que há este consolo na nossa vida. Deus sempre levanta os seus instrumentos na terra, e esse instrumento na terra é a igreja sou eu, é você, nós unidos no mesmo propósito, nós já vencemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então toda a tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Então Deus nos usa para consolar as pessoas que estão em situações adversas, não é verdade? Às vezes o barco do camarada está quase a pique, né? O vento está batendo
as altas ondas bravias, mexe o barco para lá e mexe o barco para cá. Aí vem a voz mansa e delicada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, usando alguém. Aí Deus repreende o vento, repreende o mar e tudo se faz bonança. Glória a Deus. Deus é fiel. Esta palavra é digna de toda aceitação. E nesta noite o Espírito Santo está levantando pessoas nesta casa para consolar outras pessoas. Deus vai te usar como instrumento nesta terra para edificar. Deus vai te usar como instrumento para reconstruir. Deus vai te usar como uma ferramenta poderosa para repreender o dardo, para repreender a seta, para repreender tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que foi feito no ocultismo. O Senhor vai trazer a luz e vai te dar vitória no nome do Senhor Jesus. Fala assim comigo, a vitória é minha. Quem já fala? A vitória é minha, pelo sangue de Jesus Cristo. Fala, a vitória é minha, pelo sangue de Jesus Cristo. A vitória é tua, meu Deus. Louvado seja Deus. É o meu? Ah, consegui. Aleluia, esqueci de pôr lá. Esse é seu uso. Mas que Deus retém isso aí, não tem de novo, né? Aleluia. O Senhor vai nos usar para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Paulo fala que o consolo dele é divino, né? Paulo usa aqui nós na primeira pessoa do plural, nós, se referindo a nós, mas Paulo está querendo dizer a ele mesmo. Ele está falando dele. Ele usa o nome dos companheiros, mas a tribulação vinha em cima dele, porque ele era aquele que abria as igrejas, ele é aquele que chegava nos lugares. O nome do Senhor era que os prodígios aconteciam. Aqui Paulo fala do seu filho Timóteo. Timóteo e Paulo foram os fundadores da igreja de Corinto. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 1, fala que eles abriram a igreja. Paulo, juntamente com a comitiva de missionários, Atos dos Apóstolos 19, tanto com Timóteo como Silvano ou Silas, Silvano e Silas é a mesma pessoa, eles abriram esta igreja, e esta igreja deu muito trabalho, muito trabalho para Paulo. Só que lá na frente Paulo edificou esta obra e muitas almas foram salvas através do ministério de Paulo. Deus vai te usar nesta terra para salvar as pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai ser portador desta palavra. Você tem autoridade. Esta palavra não é só do pastor, não é só do evangelista. Esta ordem não é só para mim, é para todos os crentes, para todos os salvos. Cristo que falou: ide por todo mundo, não é isso? Ele deu essa autoridade para a igreja, você ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. Olha, o melhor está por vir. E os sinais seguirão aos que creem. No meu nome expulsarão os demônios, no meu nome curarão os enfermos, no meu nome, se receberem alguma picada mortífera de alguma coisa contrária, você não vai morrer. Se beberes algo contrário, não vai morrer, porque a unção de Deus através do nome de Jesus está sobre a sua vida. Coisa mais gostosa é sentir a unção de Deus na vida, a graça de Deus. Aqui Paulo fala sobre consolação. Nós mesmos somos consolados de Deus. O próprio Deus, na sua bondade divina, consolava o apóstolo Paulo. O verso de número 5 diz assim: porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós. Quais foram as aflições de Cristo? Traição, humilhação,
rejeição, dores, o pecado todo da humanidade, né? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Agora, graças a Deus, que nós que não estávamos enxertados na oliveira, que é Israel, que é Cristo, nós não estávamos enxertados na oliveira, porque eles rejeitaram. Nós que éramos zambujeiros, já sem nenhuma salvação, nós acreditamos na palavra e fomos enxertados na oliveira verdadeira. Hoje eu posso dizer: o Senhor é meu pastor. Você pode bater no peito e dizer isso, que é meu pastor? Nada te faltará. Quando fala nada faltará, as pessoas entendem de coisas materiais. Não está falando disso. Quando o homem tem Deus, a sua alma, o seu coração, a sua mente, ela enche do regozijo celestial, enche da divindade de Deus sobre a nossa vida. Aí a gente vence qualquer aflição, qualquer luta, qualquer embaraço, é despedaçado, é destruído no nome do Senhor Jesus. Nós somos participantes das aflições de Cristo. Louvado seja Deus, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Cristo nos consola, não é isso? Em tempos difíceis. Todos que estão aqui, quem é que já não passou por tempos difíceis? Por tempos de densas trevas, de angústia interminável? Todos nós aqui passamos. Mas em todas estas situações, nós fomos consolados por Cristo e pelo seu Espírito Santo. Nós temos um Paracletos na nossa vida. Nós temos um Consolador. Nós temos o Espírito que intercede. O Espírito conhece as profundidades de Cristo. Nós não conhecemos, mas Ele conhece. Ele conhece e avalia o profundo e o secreto do coração. Somente Ele que avalia, somente Ele que conhece o âmago da alma, e é Ele que intercede. E quando Ele intercede e leva a nossa intercessão junto a Cristo, e Cristo leva até Deus, nós somos justificados. Louvado seja Deus, perdoados automaticamente pelo sangue carmesim que verteu na cruz do Calvário. Cristo nos comprou, nos deu o direito da vida eterna. Louvado seja Deus. O versículo de número 6 diz assim: mas se somos atribulados, se passamos por provas, por lutas, por enfermidades, por pobreza, por situações de humilhação, de opróbrio, mas se somos atribulados, é para que a vossa consolação e salvação, ou somos consolados para a vossa consolação, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Paulo, quando pregava na Ásia, Paulo foi apedrejado, Paulo foi traído da sua própria pátria, Paulo foi levado, aprisionado, né? Paulo foi humilhado, foi jogado para fora de cidades onde ele passava. Paulo passou necessidade, Paulo passou fome. Ele passou fome. Ele está escrito lá: sem ter em abundância e sem também ter em fartura, né? Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor, eu posso todas as coisas que me fortalecem. Então, ele passou por situações subhumanas, passou por frio, passou por perigos de morte, passou por muitas aflições. Só que em todas as suas aflições, Cristo o assistia. Como nos assiste? Cristo nos assiste em todos os momentos de nossa vida.
E tudo que acontece na nossa vida, como a pastora Maísa acabou de mencionar agora atrás, produz dentro da gente, dentro da nossa vida, dentro da nossa alma, um peso de glória, te estrutura para ser mais forte, né? Te abre a mente para você entender os mistérios de Cristo, os mistérios de sua obra. Tudo que acontece na nossa vida terrena, quando estamos com Cristo, é para que Ele seja glorificado, é para que Ele seja exaltado. Deus, Ele tem um propósito na sua vida, Deus tem um projeto na sua vida. Ele faz obra aonde não existe obra. Ele é o operador do milagre. Ele está no palácio do rico, Ele está na cabana do pobre, Ele está em todos os lugares que invocam o seu nome. Se invocar o seu nome com sinceridade, Ele se faz presente. Aleluia. Eu vou dar um exemplo bíblico aqui, vou sair um pouco fora disso aqui. Um trabalhador estava trabalhando, cortando, eu trabalho com tora de madeira, agora eu posso sentir, e esse rapaz estava trabalhando com seu machado. É uma coisa simples, mas o machado naquela época era caro, porque era uma ferramenta valiosa para a época. E esse moço trabalhando, o seu machado caiu no rio, emergiu nas águas, e ele ficou desesperado, porque o machado era emprestado, não era dele. E como que ele explicava para o cara que o machado caiu e era caro, e ele era pobre, ele estava trabalhando? Aí onde entra o sobrenatural de Deus. Aquilo que você não pode fazer, aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que a ciência não pode fazer, aquilo que os PhDs da vida não podem fazer, aí é o sobrenatural, aí é o extraordinário, aí é o metafísico, não tem como. Aí é o operador do milagre, é aquele que tem o poder e a glória nas suas mãos. Usou o profeta Eliseu, e o rapaz contou para Eliseu: olha, eu perdi o machado, caiu. Eliseu: onde foi que caiu o machado? E ele mostrou para o profeta. Irmão, ouça os profetas de Deus, viu? Porque ouvindo os profetas de Deus, Deus faz um milagre. E quando ele contou para Eliseu, Eliseu catou os gravetos, e desses gravetos Eliseu ele colocou na água, e o machado flutuou. Amém? É uma coisa simples, mas é uma obra de milagre. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado, para que aquele homem humilde e pobre não fosse humilhado, não fosse desprezado. Aleluia. Deus não quer ver a sua imagem, sua semelhança caído, ferido, machucado, doente. Deus te fez perfeito, e nesta noite, na autoridade que há no nome de Jesus, receba a tua vitória. Receba a tua vitória, receba a tua cura, receba a tua libertação, receba o teu milagre, receba que Ele está passando agora aqui. Aleluia. A unção de Deus está nesse lugar para curar, para salvar, para transformar, para batizar no Espírito Santo, para dar dons espirituais. Marco, preste atenção no que eu vou te falar. O que Deus está inspirando no meu coração para te falar. Eu não te conheço, nada da tua vida, mas uma coisa é certa: o Senhor poupou a tua vida, porque tem um grande propósito na sua vida. O Senhor manda te dizer que Ele vai te dar revelação do céu, em sonhos. O Senhor vai falar contigo, o Senhor vai te levantar na terra, o Senhor vai te usar nessa terra, e muitos que olharam para ti e não acreditaram em ti vão ver o que o teu Deus fará na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor vai te dar visão, sonhos. O Senhor vai falar contigo. Aleluia. Porque Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem uma obra na vida daqueles que amam o Senhor. O Senhor conhece o coração, meu filho, né? Não adianta falar muito para nós. Você conhece.
Não é por muito falar que nós vamos ser ouvidos. Deus esquadrinha a mente e o coração. Ele sabe o que está lá dentro. Ele sabe. E Ele levanta quem Ele quer. Ele não precisa pedir permissão para ninguém. Quando Ele quer levantar, Ele levanta. Ele usa. Ele transforma o homem e a mulher. Ele enche o Espírito. Ele batiza no Espírito Santo. E o homem se torna uma tocha na mão do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O versículo 7 é isso. A nossa esperança acerca de vós. Agora Paulo está dizendo: olha, irmãos de Corinto, irmãos da igreja de Corinto, a nossa esperança acerca de vocês é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também na consolação, no prêmio. Sofre agora, mas vai receber a recompensa lá, meu filho, né? As aflições desse presente século. Irmão, eu vou ler algo aqui, eu não posso deixar de ler isso. Agora o Espírito Santo falou comigo. Romanos capítulo 5. Veja só o que o Senhor fala aqui em Romanos, no capítulo 5. Tem tudo a ver, com o que nós vamos falar aqui. Louvado seja Deus. Graças damos ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é fiel, Deus é bom. Romanos capítulo 5, verso 3 diz assim: e não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, nas provas, nas lutas, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo está na sua vida, ele foi dado. As tribulações não vão te impedir de adorar. Aleluia. As tribulações não vão impedir das bênçãos de Deus chegar na tua vida. Você pode ter certeza que grandes coisas o Senhor tem para fazer na tua vida. Ele te conhece profundamente. E chegou o tempo do Senhor virar esse cativeiro. Chegou o tempo do Senhor depositar o seu Espírito na tua vida e te levantar com autoridade, com poder aqui nessa terra, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer no meio de sua igreja e dos seus eleitos. Capítulo 1, verso 7 de 2 Coríntios: a nossa esperança acerca de vós é ficar firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação. Não ignore a prova, a luta que você passa, que nos sobreveio na Ásia. Paulo sofreu perseguição, foi apedrejado quase como morto, né? Então Paulo está dizendo: eu quero que vocês não se assustem com as tribulações que veio sobre a nossa vida. Paulo era missionário. Paulo não tinha o que os caras de hoje têm, né? Paulo trabalhava de verdade. Não é porque a igreja é humilde que o Senhor não está na igreja. Não é porque o pastor é pobre na acepção da palavra que ele não é de Deus. Não é porque ele não tem um carro zero. Não é nada disso não. Deus não avalia o homem por isso aí não. Deus avalia o homem por causa da sua graça na vida dele, da sua fidelidade, do seu caráter. Se tiver caráter, meu filho, se tiver unção de Deus, não olhe para a tribulação que ele está passando, porque é Deus tratando com essa pessoa. E quando Deus tratava, na frente Ele consola. Não é verdade? Tudo há um momento. Ele faz a ferida, só que Ele cura a ferida, né? É assim que Ele faz. E quando Ele faz perfeito. Se nós estamos aqui, é porque nós temos raízes. Nós não morremos. E se nós não morremos, é porque o Senhor tem obra na nossa vida. Aleluia. O Senhor tem obra na nossa vida. Diaconisa Eliana, o Senhor tem obra na nossa vida. Glória
a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. O versículo de número 9 diz assim: mas já em nós mesmo tínhamos a sentença de morte, a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Aqui, o que Paulo está querendo dizer é que nós estávamos condenados. Nós estávamos condenados. O homem sem Cristo, ele está condenado. Nós já tínhamos a sentença de morte. A sentença já foi dada. Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. É isso que Paulo está tratando aqui no versículo 9. Mas já em nós mesmo tínhamos a sentença da morte. Já estava decidido. Nós tínhamos que morrer, porque nós não merecíamos a salvação, para que não confiássemos em nós. Irmão, não confia em você não. Confie em Deus. Confie no Senhor. Não tem aquela palavra de maldito do homem que confia em outro homem. Quem falou isso? Foi Jeremias. Se você lê o contexto para você entender, Jeremias não estava falando de eu confiar nela. Jeremias estava dizendo de confiar nele mesmo. Nós não podemos confiar em nós, porque a nossa carne não vale nada. Nós temos que confiar no Senhor dos exércitos. Todo dia é uma guerra, todo dia é uma luta interior dentro da gente. Nós temos que vencer a nós mesmos e confiar que o Senhor nos dará a vitória. Se você confiar, Ele vai te dar a vitória. Já viu um camarada falar: eu confio em mim, então já perdeu. Você tem que confiar em Deus. Confia no Senhor. Não está escrito? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor. O socorro vem, fala comigo, vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O socorro vem dele. Ele é o teu braço forte. Aleluia. É Ele que está no governo do teu barco. É Ele que está com a mão no leme. É Ele que te levará ao caminho do cais. Louvado seja Deus. É Ele. Aleluia. Eu sinto tanta unção de Deus aqui nesse lugar. Eu sinto na minha vida, né? Eu não sei se vocês estão sentindo, mas eu estou. Muita graça de Deus nesse altar, nessa noite. Aleluia. Então não confie em você, confie no Senhor. Fala assim: eu não posso, mas Ele pode. Não foi isso que Paulo falou? Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Quem nos fortalece? É Jesus, é Deus, né? Eu posso, nele você pode sim. Nele você já venceu em nome de Jesus. Venceu a enfermidade, venceu a calamidade, venceu a prova, venceu esse demônio, esse espinho que te machuca, que te fere. Está repreendido no nome de Jesus. No nome de Jesus está repreendido esse mal. No nome de Cristo está repreendido. Aleluia. Vou ler o 9 e o 10 para vocês entenderem. Então nós não tínhamos salvação, né? O 9 repetindo ele: mas já em nós mesmo tínhamos a sentença da morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ressuscitou o Senhor Jesus, a qual nos livrou, verso 10, de tão grande morte, e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Se você crê, Ele te livra. Ele te livra. No ano de 2004, 2005, 20 de fevereiro de 2005, eu sofri um acidente de moto.
né? A maioria do pessoal conhece. E nesse acidente, a pessoa que estava comigo, ela veio a óbito. E o Senhor me livrou, né? Para ser um propósito. Foi o propósito dele. Sofri muito com essa situação. Alguns anos sofrendo, muito triste com essa situação. Mas o Senhor poupou a minha vida. E o Senhor nunca deixou de me consolar. Desde o acidente no hospital, sem ninguém me conhecer, lá as pessoas falam de Cristo para mim. Aonde eu ia, foi quase um ano, onde eu ia, Deus falava comigo. Usava alguém para falar comigo. Deus usava alguém para falar comigo. Né? Isso é o que? É consolo. Isso é paracletos. É Deus colocando as pessoas na nossa vida, não é mesmo? Aleluia. Deus coloca, irmã Sandra Elisa, pessoas de Deus de verdade, Marco, em nossas vidas. Por que Ele coloca? Porque Ele nos ama. Ele nos ama. É? Pode chorar, minha filha. Jesus te ama. Te ama muito forte, forte mesmo. Ele tem um projeto muito lindo na sua vida. O Espírito de Deus vai te levantar nessa terra. Tu serás um vaso poderoso de Deus nessa terra. Vai profetizar. Aleluia. Vai impor as mãos dos enfermos e vai curar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Cristo. Para nós finalizarmos o versículo de número 11. Ajudando-nos também vós. Paulo está falando: olha, eu preciso de vocês. Está falando para a igreja, né? Olha que humildade desse cara, o grande apóstolo Paulo, terceiro maior missionário da história, sabia? Para mim é o segundo. Os caras falam que é o terceiro, mas eu coloquei em segundo, né? Que o primeiro é quem? Não, vamos começar. O terceiro é quem? Paulo. O segundo é quem? Moisés. E o primeiro é o Senhor Jesus Cristo. Agora eu já estou invertendo. O terceiro é Moisés. O segundo é Paulo. E o primeiro é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Paulo está dizendo: ajudando-nos também vós. Me ajude, por favor, eu preciso da sua ajuda. Irmã Sandra, eu preciso da sua oração, ore por mim. Irmão Marco, eu preciso da sua oração, ore por mim. É isso que Paulo está dizendo aqui. Irmã Diaconisa Eliana, eu preciso da sua ajuda, ore por mim. Irmã Elisa, eu nem preciso pedir, eu sei que a senhora ora. Ore por mim, né, pastor Luiz? Então, Paulo está dizendo: olha a humildade do apóstolo, ajudando-nos também vós. Hoje você encontra um monte de soberbo pregando. Você vê cada soberbo, né? Cada fariseu, né? Cada hipócrita. Mas olha, o grande apóstolo Paulo se humilhando aqui diante da igreja, e ele mesmo abriu, que o Espírito Santo usou ele para abrir essa igreja. Ajudando-nos também vós com orações por nós. Oração por nós. Ore por nós, irmãos. Os ministros que pregam, nós precisamos, somos carentes das vossas orações. Somos carentes. Precisamos. Orando por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas, graças a nosso respeito. Amém? Nós precisamos uns dos outros. A igreja é a unidade. Se nós nos unirmos, muitas almas vão conhecer o Senhor Jesus Cristo. Você imaginou se você me apresentar pessoas, eu vou lá e vou orar e Jesus vai curar? Você imaginou se você impor as mãos sobre as pessoas, o Senhor vai curar? Se você vai falar, vai, que o Senhor vai fazer algo na sua vida, né? Que o Senhor vai trazer a consolação para teu coração, para a tua família. Deus vai fazer esta grande obra em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus irá fazer a grande obra. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. O Senhor vai confortar o teu coração. O conforto divino está sobre sua vida, né? A benignidade de Deus está sobre sua vida. Ele te ama. Ele tem um propósito muito grande na sua vida. Vamos orar ao Senhor.